Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, temos Jesus falando, fazendo uma comparação com a relação dele, no caso da sua partida, com a sua volta, do que cada um dos discípulos iriam sofrer. E aqui ele fala, a comparação. A mulher, quando deve dar à luz fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos. Aconteceu com os discípulos, que estavam ali acostumados com Jesus, tudo lhes era proporcionado pelo Cristo, mas quando Jesus veio a faltar, a angústia bateu, o desespero bateu, porque não tinham ali a quem recorrer. Eles até tinham, mas naquele momento parece que o desespero foi maior. O desespero foi muito maior porque não sabiam aonde recorrer, o que pedir, o que fazer. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa mesma forma. É quando a pessoa que, por alguns motivos, algumas dificuldades na vida está passando ali, decide tirar sua vida. A angústia que vem naquela pessoa é uma angústia muito grande. Ela não sabe como lidar, sendo que quem ela poderia recorrer está tão próximo, mas às vezes ela não consegue. E assim a gente vai vivendo uma vida onde muitas das vezes nós não conseguimos nos preencher, porque quem deveríamos buscar, a gente às vezes não dá a mínima. Cristo, ele se deixa encontrar ali para que nós possamos nos preencher. Nós temos um vazio dentro de nós, e nós só conseguimos preencher esse vazio quando nós reconhecemos o amor de Deus por nós. E assim a gente vai se alegrando, nós vamos nos alegrando porque depois de uma grande dificuldade sempre vem uma grande alegria. E todas as perdas que nós temos na vida, o Senhor nos proporciona uma alegria. A gente já deveria ter discernido, ter consciência de que todas as vezes que a gente sofre uma grande tristeza, logo depois o Senhor manda uma grande alegria na nossa vida. Só se a gente se apegar tanto àquela perda, que a gente não querer sair dali. Mas se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Senhor trabalhar dentro de nós, nós somos capazes de sair, somos capazes de vencer qualquer tribulação. Qualquer angústia que se imponha na nossa frente, nós vamos conseguir vencer. E aqui a felicidade, como é falado, que a mãe ela se esquece, porque apareceu aquela angústia e ela não sabia como lidar, mas quando a criança nasce, é só felicidade. Assim é na nossa vida, porque vai nascer algo novo depois de uma dificuldade. O Senhor ele vai proporcionar algo novo na tua vida, na minha vida. Nós deveríamos estar abertos a essa compreensão. E nós nos prendemos às coisas que não têm valor. As coisas que realmente não vão fazer nada de diferente na nossa vida e a gente está preso. Nós devemos buscar em Cristo. A resposta, no caso do Salmo de hoje, o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Ele é o grande Rei. O que nós estamos fazendo que não estamos buscando este Rei? O auxílio deste Rei na nossa vida. Porque as dificuldades que nós acabamos passando nesta vida é porque nós não recorremos ao Rei. Antigamente o povo tinha um rei porque o rei era responsável por resolver os problemas, discernir o que era certo e o que era errado, e o povo ia em busca deste rei. Nós hoje temos um rei que está tão próximo de nós, que se deixa encontrar, e a gente não recorre tantas das vezes. A gente prefere ficar afastado, tentar outros meios que não são de Deus. Às vezes a gente tenta, mas aquele que realmente nós deveríamos buscar para resolver o nosso problema, para resolver a nossa dificuldade,
a situação que estamos vivendo, Ele está tão próximo. Ele está tão próximo de nós, Ele quer se encontrar conosco. Ele quer estar ao nosso lado. E o Senhor é isso para cada um de nós. Ele não quer que nós sintamos tristeza, mas Ele quer que nós nos alegremos sempre. O lema da minha ordenação: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. É o Salmo 117, versículo 24. Que é justamente o Senhor nos chamando para que todos os dias nós possamos nos alegrar, que nós possamos exultá-lo. E aqui a gente vê que é o que acontece no Evangelho de hoje. É o que o evangelista está nos dizendo do que aconteceu e o que vai acontecer com cada um de nós. Mas mesmo assim, nós devemos permanecer firmes. Nós devemos permanecer firmes nas pequenas alegrias, porque é o Senhor que está ali presente. E como eu falei no início, que leva uma pessoa a tirar a sua vida. Eu escutei uma história hoje tão triste, porque a pessoa tenta tirar a vida 3 vezes. É uma coisa assim que a gente não consegue compreender, o que leva a pessoa tão ao fundo do poço, de tentar contra a sua própria vida, o bem mais precioso de Deus para cada um de nós. E assim, eu me entristeço porque as oportunidades estão aqui. Nós temos a Eucaristia, nós temos a Palavra de Deus, nós temos os sacramentos, e as pessoas não dão valor. Nós, muitas das vezes, não damos valor ao que nós temos tão perto de nós, tão de graça que o Senhor nos dá. E a gente ali prefere tantas e tantas outras coisas, em vez de dar importância àquilo que realmente o Senhor quer de nós. Ele quer que nós amemos a Ele e amemos a nossa vida. Como Ele diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ou então como o primeiro mandamento, que é justamente para que nós possamos amar-nos inteiramente, para amar o nosso próximo. E a gente precisa reconhecer isso, para que a gente possa mudar as nossas atitudes, porque senão nós vamos continuar nessa dificilidade, de não ter nada ali, de não ter nada para preencher o nosso coração, de continuar esse vazio e a gente querer tirar a nossa vida, porque não consegue preencher. A dor é tanta dentro de nós que a gente não sabe de onde vem. As pessoas que estão com depressão, com ansiedade, é justamente uma falta. É uma dor que ali você não consegue compreender. Você não consegue dizer de onde é que está, mas aperta. Mas nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar incessantemente, constantemente a Deus, para que Ele possa preencher o vazio dentro de nós. E assim a gente possa se fortalecer. Não é tão difícil. O difícil é a gente encontrar a primeira vez o Cristo. Mas a partir do momento que nós encontramos, que nós tenhamos essa força, que nós batalhemos mesmo com todas as nossas forças pela nossa salvação. E o Senhor não quer que nós tiremos a nossa vida, mas Ele quer que nós continuemos vivendo, porque Ele nos prometeu a vida eterna. E esse Evangelho é justamente sobre a vida eterna que o Senhor nos reservou. A vida eterna que está garantida para cada um de nós. Nós devemos buscar, almejar as coisas celestes, as coisas eternas. E nós estamos nos contentando com as coisas fúteis do mundo, passageiras. E as coisas eternas que nós deveríamos nos preocupar em buscar, a gente parece que tem aquela velha história, dizer assim: quando eu for velho, quando eu estiver lá com meus 60 anos, eu vou buscar. Pode ser tarde. Assim como a pessoa tenta tirar a vida, nós às vezes também nos
nos matamos porque não buscamos a tempo a Deus. E ali vamos nos afundando cada vez mais no pecado, na escuridão, nas trevas, e às vezes a gente não consegue mais sair. Por isso é importante a gente buscar enquanto é tempo. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos proporcionou para que nós possamos buscá-lo. É o dia que o Senhor preparou para nós, porque estamos aqui. Estamos nessa Santa Missa participando, porque o Senhor nos concedeu essa graça de vir ao seu encontro, de poder participar da Eucaristia, de recebê-lo na Eucaristia, e assim nos fortalecer diante da nossa caminhada. E que nós possamos nos alegrar. Mais uma vez eu repito, né? Alegremos-nos, mesmo nas dificuldades, o Senhor vai trazer algo novo para nós, assim como Ele já trouxe. Ele nos trouxe a alegria da vida eterna, e Ele vai continuar trazendo as alegrias todos os dias para cada um de nós, e que nós possamos buscar verdadeiramente abrir nosso coração e deixar nosso coração ser preenchido pelo amor de Deus, pela graça de Deus que habita em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.